Amados, graça e paz a todos, né? Meu nome é pastor Wendel, né? Meu nome é Wendel. Fui consagrado a pastor em 2011 na igreja que a pastora Zenaide estava pastoreando, né? Sim. Depois a gente saiu e graças a Deus pastoreamos durante 7 anos igrejas em congregações e depois desse tempo o Senhor nos trouxe esse ministério itinerante. Então nós frequentamos uma igreja, nós congregamos, eu e Oriana congregamos na Nova Unção. A maior parte, né, do pessoal já está na Nova Unção, mas Bruna e o seu esposo Cleison, a família deles, congregam na Ibavim, que é a Igreja Batista Vida Nova, lá em Parnamirim. E temos outras pessoas também que ajudam, participam. Ruskin e sua esposa Áurea estão chegando aí também, né, ajudando o ministério, fazendo parte dessa parte de louvor. Então nós somos 4 pregadores. Eu, Oriana, prega também, apesar dela às vezes fugir um pouco, é mais a área da ministração de louvor. Bruna prega também, viu, pastor? Pode chamar. E a irmã Juliane, que é filha da irmã Conceição, mas que eles estão viajando, eles estavam viajando, devem estar chegando, estavam de uma pessoa, aí não puderam vir. Certo? Então, estamos à disposição, Ministério Águios, sempre que precisar, estamos aí na medida do possível. Fale antes que a gente coloca na agenda, porque graças a Deus está surgindo muito convite, então a gente já tem evento já mais para frente, mas a gente não tem besteira não. Abrindo a porta é igual a vampiro, né? Abriu a porta uma vez, a gente chega e entra. Então eu fico muito feliz, né? Eu tenho uma pequena participação, né? Uma pequena parte do galardão, porque eu me lembro da pastora chegando para mim muito, né, aflita com a situação dele lá na época que eu estava preso. E eu querendo ajudar, eu disse, olha, tem pessoas que já era exatamente Juliane, né? Trabalha na vara criminal. Aí ela, não, eu quero só que você ore. Eu me lembro, viu, disso, muito, muito marcado na minha mente. Ela não queria ajuda de homens, do ser humano, ela queria ajuda de Deus. E eu me lembrei muito disso. Inclusive quando a gente estava pastoreando na igreja lá em Passagem de Areia, em Parnamirim, tinha uma senhora lá com essa mesma situação. E foi uma das coisas que eu falei para ela, foi o testemunho, a sua situação com relação ao seu filho. Então, amados, Deus tem um tempo para tudo, né? Tudo bem. Ela disse que era muito pentecostal, mas eu estava brincando, eu sou mais tranquilo. E o meu chamado é de mestre. Mestre na Bíblia é professor. Eu dou aula, ensino a Bíblia. Às vezes dou uns gritos, mas é só para chamar a atenção do povo quando eles estão dormindo. Acorda! Amém, queridos? Abre aí a palavra do Senhor no Salmo 19. Já oramos. E eu quero que você saia daqui sabendo alguma coisa. Quero que você aprenda, né? O mover, o que o povo chama, né? O reteté é bom, eu gosto de orar, de adorar a Deus em espírito. Às vezes nas igrejas não tem esse espaço, mas na minha casa eu gosto de dançar para o Senhor, né? Tem igreja que diz que não é de Deus a dança, mas a Bíblia diz isso, Salmo 150 diz, né? Salmo 149, tem vários salmos, mas a gente procura não escandalizar, na verdade. Chega na igreja que não aceitam palmas, você fica batendo palma muitas vezes, né? Tem igreja que não aceita palma. Então a gente vai respeitar o ambiente da igreja. Por isso que eu perguntei do paletó. A gente bate palma, a gente dança, a gente baila. Pronto, então glória a Deus. Glória a Deus. Tudo para Jesus. Amados, eu vou começar aqui no Salmo 19 e depois, conforme o Espírito Santo for conduzindo. No versículo 7, vamos falar aqui. Diz a partir do versículo 7, diz: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e inteiramente justos.
mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que o ouro fino, e mais doces do que o mel e o que goteja dos favos. Só até aqui mesmo, depois a gente pode voltar para cá. Podem sentar. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então, queridos, a lei do Senhor, ela é perfeita, né? O que é a lei do Senhor? A lei do Senhor, amados, é a palavra de Deus, são os mandamentos de Deus. E por que é que os mandamentos de Deus são lei? Então eu quero meditar um pouco sobre isso, depois nós vamos mostrar que a lei do Senhor, por que ela é perfeita. Então, quem aqui sabe o que é lei? Todo mundo sabe o que é uma lei? Né? É até intuitivo o que é uma lei, né? Reginaldo, dá o nome do teu nome, Reginaldo? Pronto, Reginaldo foi preso, foi o que, Reginaldo? Qual foi a lei? 733, 14, 155. Parou. Não diga só o que é, que eu não entendo. Lei é uma regra que o governo estipula, tipo de mandamento, a lei de... Pronto. Irmãos, a lei, nós temos a lei brasileira. A lei brasileira, imagine que foi criada uma lei aí, se você acessar um site qualquer, um site X, é crime, né? Aí você vai e acessa, se for pego, aí vai ser julgado, né? Vai ser sentenciado ali. Tem as leis civis também que regulam muita coisa, casamento, né? A propriedade privada. Então, lei, querido, é uma regra que a princípio ela vale para qualquer pessoa. Então, no momento que você vai contra uma lei, né, você estará passível, né, você pode ser condenado por aquela lei. Então a lei é algo impessoal, vamos dizer assim. A lei, ela não quer saber se você é branco, é preto, é alto, é baixo, é rico ou pobre. Sabe? Claro que a lei dos homens tem as brechas, tem as falhas. Mas a rigor, uma lei é uma coisa que não muda porque de repente você é contra aquela lei. Né? Vamos pegar agora a lei de Deus. Vamos ver, por exemplo, a lei da gravidade. O que é a lei da gravidade? A lei da gravidade é o que permite que a gente esteja aqui andando. Né? A gravidade é essa força que puxa a gente para baixo. Né? Você está aqui, se eu tentar pular, o pastor disse que eu pular, eu estou pulando. Se eu pular, essa gravidade é uma lei que Deus criou. Ela vai puxar o meu corpo de volta para a terra, certo? Se você não acredita na lei da gravidade, ela vai mudar por causa disso? Não. Não. Se você disser assim, não, eu não acredito na lei da gravidade, eu não estou vendo o que é da gravidade, eu não estou vendo aqui não. Né? Só conheço aquele filme, né? Tem um filme aí, Gravidade. Mas eu não estou vendo a gravidade, eu não acredito na lei da gravidade. Aí você vai, sobe em cima da igreja e diz, eu não acredito. E pula de cima da igreja. Sobe lá em cima de uma torre dessa de celular e diz, eu não acredito na lei da gravidade, eu vou pular lá de cima. O que é que vai acontecer com você? Quebrar o pescoço. Você vai morrer, porque você foi contra uma lei, né? Imagina aí, o cara, eu não acredito que se eu ultrapassar, sei lá, 100 km ali na BR, eu não acredito nessa lei, eu não estou vendo lei nenhuma. Aí você passa, tem uma câmera daquelas que tira foto do carro, você leva uma multa. Aí não adianta chegar lá na Polícia Rodoviária Federal dizendo, eu não acredito nessa lei, o Código de Trânsito, eu não acredito não, eu quero que tire a multa. É mais fácil você sair preso de lá, né? Porque sai daí, maluco, né? Né? Sai daí, maluco, tu não acredita na lei? Eu não acredito. Por exemplo, eu não acredito na lei da eletricidade, que se eu pegar um polo positivo e outro negativo, vai me dar um choque. Aí eu descalço, meto a mão num fio, né, faz o contato, faz o circuito, fecha o circuito, passa uma descarga elétrica, você toma um choque. Então, queridos, uma lei, ela é algo que é uma regra, né? É algo que Deus estabeleceu, os homens estabelecem leis, e as leis, elas não mudam porque você não acredita nelas. As leis, elas não mudam porque você desconhece elas. As leis não mudam por causa disso, certo?
A lei é uma coisa só. E quando a gente fala das leis que Deus criou, nós estamos falando de regras e coisas que, se você acredita ou não, não interessa. Se você conhece ou não, não interessa. Porque é uma lei. É por isso, amados, que a palavra de Deus, ela é chamada de lei. Porque ela vale para qualquer pessoa. E Deus não abre exceção porque você acha que Ele vai abrir exceção. Sim. A lei de Deus, ela é imutável. No livro de Hebreus, no capítulo 6, nós vamos ver aqui, quem quiser abrir, Hebreus capítulo 6, lá para o final aqui. Eu não vou ler todo o contexto de Hebreus capítulo 6, mas ele está falando aqui como Deus chegou para Abraão. E Deus, quando fez a promessa a Abraão, Deus disse: eu juro por mim mesmo. O Senhor jurou, Ele fez uma promessa e Ele jurou por si mesmo. Naquela época, irmãos, as palavras das pessoas, elas tinham mais valor do que tem hoje, né? Hoje a pessoa diz uma coisa, a palavra das pessoas não é lei, como a palavra de Deus. As pessoas dizem uma coisa, mas elas não são fiéis ao que dizem. E isso é um problema, porque nós, como filhos de Deus, precisamos espelhar Deus, porque nós somos imagem de Deus, nós somos criados para ser imagem de Deus, né? E as palavras das pessoas não têm valor, mas naquela época não era assim. As pessoas, elas davam valor à palavra. Então, quando você chegava assim, olha, eu juro por uma pessoa maior, aí a pessoa, ela se colocava no papel de juiz, né? Você jurava por alguém, então você estava ali garantindo que o que você estava dizendo era verdade. Deus, Ele quis mostrar como Ele era fiel a Abraão, porque Ele deu a promessa de salvação a Abraão. Então Deus jurou por si mesmo. E aqui no versículo 18 de Hebreus diz assim: para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. Então eu queria que você repetisse isso. É impossível que Deus minta. Queridos, é impressionante como nós temos esse problema no meio do povo de Deus mesmo. No mundo, no Brasil, nós temos uma cultura muito forte de mentira. Verdade. Isso é muito normal, muito comum no mundo. Eu trabalho com pessoas que têm um certo nível, eu trabalho na justiça, né, estadual. E tem pessoas que têm boas condições financeiras, pessoas, né, que são educadas, pessoas formadas, pessoas ricas. E eu me impressiono como essas pessoas mentem, às vezes sem ter nem assim, não é por nada, só para ficar bem na fita. Para ficar bem na fita, atende o telefone, aí a pessoa pergunta coisa, a pessoa vai e mente. Então no mundo, no Brasil principalmente, a mentira é algo muito forte, muito comum, que faz parte da cultura brasileira mesmo. Tem até um vídeo bem engraçado daquele Ariano Suassuna, né, dizendo que o amigo dele foi para a Suíça e não se adaptou, porque na Suíça o povo não mentia. Ele era brasileiro, aí ele teve dificuldade, porque ele disse uma mentira para um suíço. O suíço acreditou, né, disse que tinha mandado um telegrama para o suíço, dizendo que não ia apontar numa festa. O suíço acreditou e foi nos Correios lá e fez confusão. Os Correios provou que o brasileiro está mentindo, ele processou os Correios. Foi uma confusão danada. Então, aí o brasileiro, ele é muito afeito à mentira. O que é que isso acontece? O que é que provoca isso? Se você não tem integridade no que você fala, automaticamente você vai jogar isso para Deus. É tipo assim: se você é mentiroso, você acha que todo mundo mente. É automático. Você não vai conseguir acreditar nas pessoas. E automaticamente você vai jogar para Deus a sua própria imagem. Isso é assim porque Deus nos criou para ser imagem de Deus. Então, a gente reflete o Deus que a gente acredita. Se você acredita em um Deus que não mente, então a sua tendência vai ser
ser dessa forma. Você vai ter a tendência a não mentir, ou pelo menos vai reconhecer quando você mente, você pede perdão ao Senhor, eu sei que o Senhor não mente. Meu Jesus. Então, queridos, pastor, está se arrependendo? Não. Pelo amor de Deus, bota esse negócio pra frente. Entrega esse rolo aí, em nome de Jesus. Irmãos, então Deus, o nosso Deus, é impossível que Ele minta. O que sai da boca de Deus, gente, é uma lei, se torna uma lei. As leis dos homens, elas podem ser modificadas dentro de certos princípios, né? Até Bruna fez uma vez, acho que foi uma palavra para a rádio, não foi uma coisa que eu me lembro aqui, que é, por exemplo, um senador, aí, um cara do Congresso, um deputado, faz uma lei que se torna crime você, sei lá, atropelar uma pessoa e de repente a pessoa vinha a falecer, se tornou um crime, ou alguma coisa assim. O legislador criou uma lei para punir um certo crime. Aí o filho do legislador, de repente, comete o crime. A lei não vai permitir que ele mude a lei que ele fez. É necessário passar por todo o trâmite no Congresso. Então, mesmo que você crie uma lei, né, dentro da legalidade do país, e o seu filho cometa aquele crime, você não vai ter como mudar aquela lei. Vai ser preso dentro daquela lei. Então, mesmo a lei dos homens, é difícil mudar. Agora eu quero dizer uma coisa para você. Aquilo que Deus fala não é difícil mudar. É impossível. Amém. Glória a Deus. É impossível que Deus minta. É por isso que Deus, para Abraão, chegou e jurou por si mesmo. Porque ele deu uma promessa a Abraão, então ele já não tinha como mentir. E para garantir ainda mais, ele jurou por alguém. Como não tinha ninguém maior do que Deus, né? Então ele disse, eu juro por mim mesmo. E a Bíblia mostra, queridos, que isso nos traz uma poderosa consolação. Aleluia. Você se sente consolado ao entender e a conhecer que Deus não muda o que Ele falou. Todas as promessas de Deus, tudo o que Ele prometeu para nós através de Jesus Cristo, Ele é fiel para cumprir. Aleluia. Glória, glória. E queridos, se você pode dizer, não, mas eu estava orando e acreditei para tal coisa que eu estava orando e não aconteceu. A resposta que eu tenho para você é, o problema nunca está com Deus. Porque Deus não muda. O problema está conosco. O problema está comigo. Eu sempre tenho um estudo lá no nosso canal que é da parábola do semeador, que eu sempre uso, né? Teve uma vez que eu estava só pregando sobre a parábola do semeador, o povo já dizia que a minha cara é de parábola do semeador. Na parábola do semeador, a semente da palavra cai em 4 tipos de solo. O solo à beira do caminho, o solo pedregoso, o solo cheio de espinhos e o solo fértil. São 4 tipos de corações, 4 tipos de corações, onde a palavra de Deus ela cai. E apenas em um dos 4 tipos a palavra consegue frutificar. Você consegue ver o resultado. Em todos os outros tipos, os outros 3 tipos, acontecem certas coisas que impedem a palavra de Deus de agir, de operar. Mas o problema nunca está com a semente da palavra. A semente da palavra ela é perfeita, como nós vimos lá no Salmo 19, né? Que eu vou voltar para lá agora. Nós estávamos lá, Salmo 19, no versículo 7, diz: a lei do Senhor, que é a palavra de Deus, ela é perfeita e refrigera a alma. No original, essa palavra refrigerar, na verdade, está como restaurar, trazer de volta a alma. E o que é a alma, queridos? A alma não é o espírito, né? Tem outro estudo também, quem quiser se aprofundar mais nisso aí. A alma no original grego é psique, que quer dizer a área psicológica, o seu entendimento, as suas emoções e sentimentos.
O problema, queridos, é que nós precisamos compreender a lei de Deus para poder usufruir da lei de Deus. Para poder você usufruir da lei da gravidade, você precisa entender a lei da gravidade. Se você não acredita na lei da gravidade, vai se esborrachar, né? Muitas pessoas perdem direitos porque não conhecem a lei. Eu lembro que quando eu trabalhava no município de Natal, trabalhei como ASG no município, e eu pedi exoneração porque eu passei no concurso do tribunal e comecei a trabalhar no tribunal. E eu não sabia que eu tinha direito ao 13º proporcional. Então eu nunca pedi. Aí eu estava estudando para um concurso e vi que a lei dizia que quando você pedia exoneração, você tinha direito a algumas coisas, né? Aí eu corri, ainda estava em tempo, corri lá e entrei com requerimento e ganhei uma parte do 13º e do terço de férias, algumas coisas que eu tinha direito. E recebi o dinheiro. Ou seja, se eu não tivesse conhecimento da lei, e eu não tinha, eu ia perder. A Bíblia diz no livro de Oséias que o povo de Deus perece porque falta conhecimento, falta entendimento. Deus não tem problema nenhum. Aqui no Salmo 19 diz que a lei do Senhor é perfeita. Eu olhei também no original, essa palavra perfeita quer dizer sem mancha, sem falta, sem falha. A palavra de Deus, ela tem tudo o que você poderá precisar. E de acordo com o apóstolo Pedro, ele nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade. Então eu queria que você repetisse mais essa frase comigo. Deus me deu tudo que diz respeito à vida e à piedade. O que é isso? Vida e a piedade. Quer dizer que em Cristo Jesus, Deus já preparou para você tudo o que você precisa e vai precisar até o fim da sua vida na terra. E piedade, o que é piedade? É a prática da palavra. Para que você pratique a palavra de Deus, para que você atenda o chamado de Deus, Deus já preparou tudo para você. A lei do Senhor, ela é perfeita. Você sabia que Deus deixou para criar o homem no último dia? Deus criou o homem no 6º dia. Deus não criou o homem no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, porque não havia nada preparado para o homem. Por que Deus deixou para criar o homem no último dia e já no final, né, da prorrogação? Porque assim que Deus criou o homem, veio a tarde e a manhã, e começou o dia 7º. De acordo com a Bíblia, o início do dia é no final, é no pôr do sol, final do dia. Para nós é diferente, é meia-noite, né? Mas no conceito, no contexto da Bíblia, o sol se põe e está começando um outro dia. Quando Deus criou o homem, assim que o homem foi criado, já entrou no 7º dia, o sábado, o descanso. Deus descansou das suas obras. Por que Deus descansou? Será que Deus estava cansado? Não, porque em Isaías 40 diz que Ele não se cansa. Aleluia. Deus não se cansa. Deus descansou, queridos, porque quando Ele criou o homem, Ele já tinha criado tudo para o homem. Tudo que você precisa para a sua vida e para o cumprimento do seu chamado já foi preparado por Deus em Jesus Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 3 diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então Deus em Cristo, Ele já preparou tudo para você. Aleluia. E se eu voltar para Pedro, ele diz que Deus nos deu tudo aquilo que diz respeito à vida e à piedade. Aí ele completa o versículo: pelo pleno conhecimento. O seu problema e o meu problema não é se Deus quiser me dar isso, se Deus quiser me dar aquilo, se Deus... O seu problema é conhecer o que Deus deu já, crer e receber esta semente da palavra de Deus. Não tratar a palavra de Deus como você trataria a novela das 8. É necessário a gente entender que Deus não mente. É necessário a gente entender o que ele diz aqui no versículo 10, ó: mais desejáveis são do que o ouro
Gente, nós cristãos, nós não damos o devido valor à palavra de Deus. Nós não tratamos essa palavra como ouro. Quantos aqui não ia passar madrugada numa fila para ganhar uma bolota de ouro? Quantos aqui não ia passar madrugada, noite, 3 dias numa fila esperando um sorteio de 100 reais, 200 mil reais? Né? Muitos de nós colocamos o nosso coração muitas vezes nos bens materiais. A gente ora, a maior parte da nossa oração é buscando casa, comida e roupa lavada. Os solteiros, né? É aquela oração: Senhor, manda uma mulher, manda uma esposa, manda um marido, entre em campanha, em jejum. Colocamos em primeiro lugar, meus irmãos, as coisas deste mundo. E quando a Bíblia diz que nós deveríamos desejar como primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Quando você coloca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, todas as demais coisas são acrescentadas. Porque você está buscando aquilo que você já tem. Você está buscando as coisas espirituais, e das coisas espirituais virão a sua providência, virá a paz, virá a cura, virá tudo que você precisa. Porque a lei do Senhor, ela é perfeita. Não há falhas naquilo que Deus já preparou para nós. E é bom, é interessante a gente compreender que Deus, aliás, e nós, né, Deus é perfeito. E que se há algum problema, se há alguma falha na recepção, né, no fato de eu tomar posse da bênção, o problema não está em Deus, o problema sempre está em mim. E isso é bom. É bom a gente saber disso, como eu sempre falo. É bom você saber que o problema é você. Porque se o problema fosse Deus, você nunca jamais iria conseguir mudar a Deus. Tiago, capítulo 1 de Tiago, diz que nele não há mudança nem sombra de variação. Deus é imutável. Então, se o problema fosse nele, irmãos, a gente estava frito. Mas como o problema é comigo, eu posso mudar. Como é que eu mudo? Lá em Romanos capítulo 12, vamos para lá. Romanos capítulo 12 diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis a este mundo. Nós, a igreja, nós temos nos conformado ao mundo. Eu vejo irmãos cristãos, crentes, às vezes obreiros na igreja, que agem exatamente como o mundo age. Está o tempo todo em contenda, está o tempo todo amaldiçoando, falando mal das pessoas, está o tempo todo cobiçando, assistindo pornografia, cobiçando a mulher do próximo. Mulheres cristãs se expondo nas redes sociais com biquínis, com roupas sensuais. Nós estamos agindo como o mundo e queremos receber, queremos tomar posse das bênçãos de Deus. Verdade. Não pode, irmãos. O ímpio está agindo, aliás, o justo agindo como o ímpio. Não é? A Bíblia diz lá em Efésios: não deis lugar ao diabo. Aí não, é Deus que está colocando um câncer em mim para eu aprender. Não, é tu que não está recebendo a palavra, que está dando lugar ao diabo. João 10:10, o ladrão vem senão para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Aleluia. Jesus veio para te dar vida em abundância, meu irmão, minha irmã. Mas isso tudo, nós precisamos conhecer a palavra, dar valor à palavra, como a prata, como o ouro, diz lá em Provérbios, no capítulo 2. Clamar a Deus: eu quero entender a tua palavra. O salmista, no Salmo 119, ele pedia: Senhor, como eu amo a tua lei, como eu amo a tua palavra.
ensina-me a tua lei. Eu quero conhecer a tua lei. Mas infelizmente nós não temos dedicado o suficiente para a palavra, A Bíblia nos diz: aquele que semeia pouco, pouco também se fará. Então nós precisamos semear a palavra no nosso coração. A parábola do semeador, lá em Marcos 4, Lucas 8, em Mateus 13, a parábola está nos 3 evangelhos, ele fala que a semente é a palavra de Deus e o solo é o coração. Então a gente precisa semear a palavra no nosso coração, estar na igreja meditando de dia e de noite. No Salmo 1 também, que eu gosto muito, lá no primeiro versículo diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então é uma pessoa que se afasta das coisas do mundo. Hoje as coisas do mundo, o pecado, ele está perto de nós, no nosso celular. O nosso celular é direto, Tem que ter cuidado com isso, irmãos. Toda semente de informação que você recebe, ela vai penetrar no seu coração e vai dar fruto. Se é a palavra de Deus, vai dar fruto bom. Se é a palavra do mundo, vai dar fruto do mundo. Vai dar fruto ruim. Não é de admirar que a gente vive uma era de muita doença, de muita perversão. Jesus avisou que isso aconteceria. Jesus disse que nos últimos tempos haveria uma multiplicação da iniquidade, e o amor em muitos esfriaria. O amor a Deus, o amor às coisas de Deus. Eu estava vendo um vídeo de pessoas recebendo Bíblias e elas choravam pegando as Bíblias porque não tinha. Elas chegaram, choravam, abraçavam a Bíblia. Hoje a gente tem Bíblia de várias versões, tem aplicativo, tem no celular, tem tablet, tem tudo que é jeito. E muitas vezes a gente não dedica o tempo suficiente à palavra de Deus. Então como é que você quer colher as coisas espirituais que Jesus já te deu, se você não dedica tempo às coisas espirituais? Nós temos diante de nós um caminho, aliás, uma bifurcação, uma encruzilhada. Temos que buscar o reino de Deus, temos que buscar as coisas espirituais, para que a gente possa viver a realidade de Deus, viver a realidade do reino de Deus. O reino de Deus, ele não é uma coisa assim figurada, ele é algo real. O reino de Deus é um reino espiritual, ele é real, ele está aqui entre nós, está conosco, mas ele está ocultado dos olhos das pessoas. As pessoas do mundo não entendem o que é o reino de Deus, desconhecem o reino de Deus. O reino de Deus é alegria, o reino de Deus é paz, o reino de Deus é poder. Nós precisamos buscar o reino de Deus, buscar compreender o reino de Deus. Dedique tempo para a oração, dedique tempo para a palavra, dedique tempo, meu querido. Pare de dedicar tanto tempo para o WhatsApp, Facebook, a não ser que seja coisas edificantes, estudos bíblicos, pregações, A gente tem que ter esse discernimento, tá bom? Amém, amados? Amém. Muito bem, então vou encerrar aqui, vou voltar lá para o Salmo 19, para a gente encerrar. Então a lei do Senhor, ela é perfeita e ela refrigera, restaura a nossa alma. A palavra de Deus, ela vai restaurar a sua vida, como deveria ter sido se não houvesse o pecado. A palavra de Deus, ela restaura a nossa alma, ela torna a nossa mente de volta para Deus, de volta para o reino de Deus. A palavra revela a Deus, a palavra revela quem você é em Cristo, de forma que a sua mente se volte para Deus, para as coisas de Deus, e você volte a ser a nova criatura que Deus projetou no início, que nós possamos voltar a ser filhos de Deus, que nossa mente possa ser renovada, restaurada, nosso entendimento seja transformado. E isso é feito, queridos, através da meditação na palavra, meditando, ouvindo a palavra, praticando a palavra de Deus. Amém, amados? Então Deus abençoe vocês.